Bibliologia sexto capítulo parte C. Estudaremos agora os nomes dos livros da Bíblia. Ao concluir esta mensagem, deixe seu link para fortalecer nosso canal. E se inscreva e não esqueça de tocar o sino para receber notificações sobre novo estudo. Nomes dos livros da Bíblia. Estes nomes são de origem hebraica, grega e latina. Os nomes pelos quais são conhecidos hoje os livros da Bíblia vêm da Septuaginta, tradução do hebraico para o grego feita ao terceiro século a.C. Os títulos foram dados levando-se em consideração duas coisas: a matéria principal contida no livro e os nomes já usados pelos hebreus alexandrinos. Os judeus designavam os livros do Antigo Testamento pelas primeiras palavras com que se iniciavam. A. Gênesis. Em grego origem, pois ali é revelada a origem do mundo, do homem e do povo hebreu. Os judeus o chamavam de Bereshit, igual no princípio. Gênesis em hebraico seria Toledot, do verbo hebraico iela, que significa gerar. B. Êxodo. Palavra grega formada da preposição ek, denotando separação e odos igual caminho. Êxodo, portanto, significa saída, caminho para fora. É a história da saída do povo de Israel do Egito. Os hebreus o chamavam de Velisemot, igual eis aqui os nomes. C. Levítico. Do grego Leviticon, por ser escrito para a tribo de Levi. São leis para os sacerdotes da tribo de Levi. O título hebraico tirado das primeiras palavras do livro é Vaikra, igual e ele chamou. D. Números. O nome Números provém da Vulgata, numeri, que é a tradução do grego arikmoi. Os judeus o denominavam de Ban-Ebar, igual e falou. O nome Números foi dado por causa dos dois recenseamentos do povo de Israel, mencionados no livro. E. Deuteronômio. Palavra grega composta de deuteros, segunda e nomos, lei. Foi assim denominado porque as leis do livro de Êxodo aparecem aqui repetidas. F. Crônicas. Do grego chronos, igual tempo. Narrações históricas segundo a ordem do tempo. Na Bíblia hebraica as crônicas formavam um só volume com o título de Diveria Yamim, isto é, acontecimentos diários. Os tradutores da Septuaginta dividiram o livro em dois, denominando-os de Paraleipomenas, que quer dizer coisas omitidas ou esquecidas, recebendo este nome porque neles se narram fatos omitidos em Samuel e Reis. A tradução de Figueiredo, em português, conservou o nome Paraleipômenos. O nome Crônicas foi dado por São Jerônimo, na Vulgata. G. Esther. Nome da principal personagem do livro. Palavra persa que significa estrela. O nome hebraico é Hadassa. H. Salmos. Ignora-se o nome com que os hebreus designavam esta coleção. Modernamente, na Bíblia hebraica aparecem sob a designação de Teilim, os louvores. Os 70 o denominaram de Salmos, palavra grega, derivada do verbo psalo, que significa tocar instrumentos de corda. E. Provérbios. Os judeus, denominando os livros pela palavra inicial, conheciam este pela designação de Mischele, termo derivado de Maschal, que significa comparação, semelhança, e por extensão máxima, provérbio. Na Septuaginta, recebeu o título de Paromiai, que quer dizer provérbios, comparações, parábolas. O nome provérbio se derivou da Vulgata, que lhe deu o nome de Liber Proverbiorum. J. Eclesiastes. O título deste livro é tirado do nome que toma o autor Coelet, cuja tradução grega é Eclesiastes, palavra que significa aquele que fala a uma assembleia. O nome hebraico Coelet, derivado do verbo kaal, significa aquele que chama, convoca para instruir, especialmente com propósitos religiosos. São Jerônimo, o erudito autor da Vulgata Latina, afirma que Eclesiastes significa no grego, aquele que reúne a congregação. Percebe-se logo que a palavra tem a mesma origem de eclésia, igreja. L. Cânticos dos Cânticos. O título hebraico do livro, formado pelas duas primeiras palavras, é Shira Shirim, que traduzido em português é Cântico dos Cânticos. Tem esse nome por ser o cântico por excelência, o mais belo dos cânticos. Segundo a gramática hebraica, de Gesênios, esta é uma das maneiras de construir o superlativo naquela língua. As construções, mestre dos mestres, senhor dos senhores, rei dos reis, tão usuais em português, são uma decisiva influência semítica através da Bíblia.
A Septuaginta e a Vulgata adotaram o nome dado ao livro no cânon hebraico, mas algumas versões da Bíblia chamam-no o Cântico de Salomão ou Cantares de Salomão. Apocalipse é a transliteração da palavra grega, que se fosse traduzida seria revelação, como aparece em inglês. O vocábulo foi formado dos seguintes elementos. Primeiro, da preposição apó, que tem o sentido de separação de alguém ou de alguma coisa, como ilustram as palavras apogeu, apóstata, apóstolo, apócrifo, apoteose. José Oiticica, no livro Manual de Análise, página 110, escreveu: apó, fora de, ideia de afastamento, separação, movimento ou ação contrária à indicada pelo radical. Apó tem, portanto, sentido negativo, equivalendo ao prefixo latino dis. Segundo, calipsis, ação de ocultar, esconder, do verbo calipto, cobrir, esconder. No próximo capítulo falaremos da cronologia bíblica. A cronologia bíblica é quase toda incerta. Aliás, toda a cronologia antiga é incerta. As datas eram contadas tomando-se por base eventos importantes, isso dentro de cada povo. Não havia, é óbvio, uma base geral. Quanto à Bíblia, seus escritores não tinham preocupação com datas. Apenas registravam os fatos. As datas, quando mencionadas, têm base, como acima ficou dito, em eventos particulares. As descobertas arqueológicas e o estudo morejante de dedicados eruditos no assunto vêm melhorando e precisando a cronologia em geral, inclusive a bíblica. As datas que aparecem nas margens de certas edições da Bíblia não pertencem ao texto original. Foram calculadas principalmente pelo arcebispo Osher, 1580-1656, em 1650. É conhecida por cronologia aceita. Essas datas foram inseridas na Bíblia pela primeira vez em 1701. De certos tempos para cá a cronologia de Osher vem enfrentando severa crítica. Há divergências e opiniões contrárias a muitas de suas datas, isso em face do progresso do estudo de assuntos orientais através das pesquisas e descobertas arqueológicas. Para efeito de estudo, a sequência histórica do povo de Deus como a temos na Bíblia, contém 3 grandes épocas, que são: primeiro, a época pré-abraâmica. Da criação de Adão à chamada de Abraão. 4000, 2000 a.C. 2000 anos. Números redondos para facilitar a memorização. Segundo, a época de Israel. Da chamada de Abraão ao advento de Cristo. 2005 a.C. 2000 anos. Terceiro, a época do cristianismo. Do advento de Cristo à morte do apóstolo João. 5 a.C., isto é, 100 de Cristo. Trataremos agora de cada uma destas grandes épocas da história bíblica, divididas em períodos. É preciso considerar que o registro de números, datas e tempos constantes das Escrituras foram inseridos de acordo com as necessidades e a praxe de então. A Bíblia não é um tratado de história, nem de geografia, nem de astronomia ou de outros ramos quaisquer da ciência, apesar de haver nela alusões a tudo isso. Ela é, acima de tudo, a revelação de Deus ao homem para que este possa ir a Deus.